Especialistas do renomado Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo realizaram uma análise abrangente. Após analisar centenas de fatores, eles concluíram que o risco de um conflito nuclear em 2022 atingiu o nível mais alto desde a Guerra Fria. Potências nucleares já implantam ou planejam novos sistemas de armamentos. Na China, de acordo com imagens de satélite, estão sendo construídos 300 novos silos de mísseis. O que os poderosos do mundo estão fazendo para que a humanidade possa sobreviver a um possível fim do mundo? Onde fica o cofre do juízo final? O que os cientistas escondem dentro dele? Que reserva a Rússia enviou para os descendentes destinados a sobreviver? Hoje explicaremos por que cientistas se preparam para problemas globais e qual solução encontraram para que, em caso de catástrofe, nossa sobrevivência como espécie não seja impossível. Não deixe de assistir, assista a este vídeo até o final. Lá vamos contar quem financiou a construção do cofre do juízo final e por que Rockefeller e Bill Gates fizeram tanto lobby pela construção desse misterioso local. Então, outro grupo de pesquisadores, composto por 12 mil especialistas internacionais, líderes de países do mundo e ambientalistas, avaliou as principais ameaças globais para a próxima década. O objetivo deles era descobrir quais fatores podem levar a consequências fatais para a humanidade. E as previsões não são favoráveis. A principal ameaça é a climática. Um pouco atrás estão os vírus. Em seguida, vêm os riscos relacionados à cibersegurança, fome, superpopulação do planeta, falta de água potável e, claro, guerra nuclear. Os mais ricos e calculistas, por precaução, constroem bunkers, acumulam armas e itens de primeira necessidade. Mas o que podemos fazer como espécie diante de riscos mais fortes que nós? Apenas imagine, você acordou em sua casa fria, sem eletricidade, sem água saindo da torneira e sem gás chegando ao fogão. Na rua, silêncio, sem carros, sem pessoas. A cidade está em ruínas. Você é um dos sobreviventes entre os escombros do que até ontem era uma metrópole. Seu smartphone virou um pedaço de plástico inútil, sem internet, ninguém para ligar e torres de celular sem energia. Milhares de anos de seleção nos deram plantas que já possuem as melhores características, como valor nutritivo, resistência a condições de temperatura e a pragas de insetos. Quem acordar em um mundo pós-apocalíptico, sem as conquistas da civilização, não terá milhares de anos disponíveis. Mas nós podemos ajudá-los. A construção verdadeiramente grandiosa do cofre do juízo final começou em 2006, sob a égide da ONU, para preservar as sementes de todas as plantas agrícolas existentes na Terra. Os biólogos afirmam que o número de variedades de culturas no mundo já ultrapassou 2 milhões. Existem mais de 100 mil subespécies de arroz, tornando esse objetivo, inicialmente, quase impossível. Parece que os poderosos do mundo estão decididos e investem muitos recursos. Por isso, a dimensão do silo de sementes é impressionante. Na verdade, não se sabe ao certo quem financiou o projeto. A instalação está localizada na Noruega. A ONU afirma que foi esse país que financiou o projeto global e só o investimento inicial do governo foi de 9 milhões de dólares. O reino dificilmente aceitaria arcar com tudo sozinho. Falaremos disso depois. Em 2008, a instalação estava completamente pronta. A construção lembra a entrada de um bunker. Cada país possui seu compartimento no depósito mundial, com espaço para milhões de espécies de culturas. Cada país envia as amostras como pode. A Coreia do Norte, por exemplo, enviou caixas de madeira artesanais que se destacam das demais. Para preservar cada espécie, são necessárias 500 sementes. As elites mundiais pretendem armazenar toda a quantidade necessária e a capacidade máxima do criobanco é de mais de 2 bilhões de sementes. Os cientistas analisaram onde construir o bunker e, após calcular as condições ideais, o fizeram a 120 metros de profundidade na vila de Longyearbyen. Ao escolher o local, eles consideraram a baixa atividade tectônica no arquipélago de Svalbard. Aqui praticamente nada acontece, permafrost e rochas, não é possível encontrar condições melhores. No ar frio e seco, há pouquíssimos micróbios, esporos de fungos e poeira.
E os restos de animais e construções abandonadas pelas pessoas permanecem inalterados por décadas. Os criadores instalaram portas à prova de explosão e clusas nas entradas. As paredes de concreto armado, com 1 metro de espessura, são capazes de suportar o impacto de uma ogiva nuclear ou um terremoto sério. Para acessar o depósito, é necessário atravessar 5 portas com fechaduras codificadas. A segurança é tamanha que muitos líderes políticos só podem sonhar com um bunker parecido. Sistemas de refrigeração potentes usam carvão local, eliminando problemas de fornecimento de combustível. O permafrost também ajuda nessa questão. Então, mesmo que todo o equipamento pare de funcionar completamente, levará várias semanas até que a temperatura dentro do depósito aumente sequer alguns graus. Os cientistas calcularam que o ar dentro só vai aquecer até 0 grau em, no mínimo, 200 anos. Além disso, o clima do norte da Noruega ajuda a reduzir os custos para manter a temperatura ideal na instalação. Mas quem realmente investiu milhões de dólares nesse projeto? E o que isso realmente é? Seguro contra catástrofe global ou ferramenta de controle total das cadeias alimentares mundiais? Tenha um pouco de paciência e você vai descobrir tudo. As sementes ficam bem acima do nível do mar, nas profundezas da rocha. A probabilidade de que ele possa ser inundado por águas do mar ou que o permafrost derreta nas próximas dezenas de milhares de anos é quase zero. As sementes são guardadas em envelopes selados, embalados em sacos especiais de 4 camadas. Estes, por sua vez, são colocados em contêineres lacrados que ficam em prateleiras. A temperatura constante de menos 18 graus Celsius desacelera a atividade metabólica e impede que as sementes germinem ou envelheçam rapidamente. Se você acha que cientistas entediantes focaram apenas nos cereais, você está enganado. O governo da Irlanda forneceu sementes de cevada para armazenamento, essenciais à produção da tradicional cerveja irlandesa. Então, se quiser relaxar e tomar uma cerveja após o fim da humanidade, restando só ruínas e cinzas ao redor, em teoria não há problema. Primeiramente, são guardadas as sementes das plantas usadas na alimentação. As primeiras 7.000 amostras de 36 países africanos foram enviados para Svalbard pelo Instituto Internacional de Agricultura Tropical, sediado na Nigéria. Em 2018, o número de unidades armazenadas que já haviam sido coletadas no banco de sementes ultrapassou 1 milhão. A Rússia deposita para armazenamento coleções de plantas alimentícias como trigo, cevada, aveia e leguminosas. Cientistas russos veem esse estoque como mais útil para o país em caso de cataclismos globais. Embora o bunker tenha como objetivo ajudar a humanidade em caso de fim do mundo, esse não é seu único propósito. Por exemplo, se guerras ou desastres naturais levarem países a perder suas sementes, elas poderão ser repostas graças à coleção do depósito. As portas da instalação só abrem poucas vezes ao ano para limitar ao máximo o acesso das sementes ao exterior. A parte que armazenou as amostras mantém sua propriedade sobre elas. Nem autoridades norueguesas, nem a administração do bunker podem liberar acesso às coleções, sem permissão de quem transferiu as amostras. Pelo menos uma vez, já houve a necessidade de retirar sementes de Svalbard. Não se preocupe, você não perdeu o apocalipse. Naquela ocasião, foi a Síria que pediu ajuda. Os pesquisadores locais precisavam de sementes de trigo e aveia que fossem resistentes a altas temperaturas. Os cientistas sírios pediram para devolverem 130 caixas com sementes e o pedido foi atendido. O tempo de armazenamento das sementes varia conforme a espécie da planta. Por exemplo, a ervilha pode manter sua germinação por 20 a 30 anos, enquanto o girassol e alguns cereais podem durar muitas décadas e até séculos. Para evitar a perda de germinação, parte das sementes é retirada da coleção e plantada no solo. Elas vão germinar e produzir novas sementes, que substituirão as antigas. Dessa forma, é realizado o armazenamento infinito. Mas afinal, para qual futuro está sendo garantida essa preservação? Antes de tudo, é preciso ver quem são os patrocinadores do celeiro do fim do mundo. Fontes dizem que há dinheiro de Bill e Melinda Gates envolvido.
Entre os investidores está também o gigante do agronegócio dos Estados Unidos, DuPont, monopolista na criação de sementes geneticamente modificadas. A Fundação Rockefeller, tema de um episódio à parte, também está presente. Antes disso, a fundação investiu mais de 100 milhões de dólares em engenharia genética com o objetivo de obter os chamados tipos puros de plantas e animais. Até pouco tempo, a Revolução Verde de Rockefeller integrava uma estratégia maior para desenvolver a engenharia genética de plantas e animais. O objetivo era concentrar o controle das cadeias alimentares nas corporações, retirando a independência dos pequenos agricultores. Um aspecto importante da chamada Revolução Verde foi a disseminação de sementes híbridas geneticamente modificadas em todos os países. A característica delas é a ausência de capacidade reprodutiva. A engenharia genética faz com que sementes híbridas não possam ser reproduzidas após a colheita, pois não germinam mais. Assim, para altas colheitas, agricultores compram sementes anualmente e trabalhadores rurais não conseguem mais obter sementes germináveis sozinhos. A compra anual de sementes comerciais e dos pesticidas necessários já colocou as pequenas propriedades rurais nos Estados Unidos em dependência direta do agronegócio das grandes empresas e dos fabricantes de fertilizantes. É interessante também que Bill Gates e Rockefeller, que agora investem enormes somas na preservação de sementes contra um possível, mas não tão provável, fim do mundo, até recentemente investiam milhões de dólares no projeto Aliança e na Revolução Verde na África. O principal objetivo do projeto era disseminar sementes geneticamente modificadas. O ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, africano de origem, agradeceu às fundações Rockefeller e Gates pelo apoio à iniciativa africana no Fórum Econômico na Cidade do Cabo. Os americanos são muito consistentes e persistentes em seu desejo de acostumar os países deste continente ao uso de OGM. Muitos projetos incluem o treinamento de cientistas africanos na área de engenharia genética nos Estados Unidos e são financiados pelo Banco Mundial. O depósito de sementes está sob a tutela do Fundo Global para a Diversidade de Culturas Agrícolas. O Conselho do Fundo Global é presidido por Margaret Catley Carlson, que alguns pesquisadores acusam de promover programas de controle de natalidade, esterilização e redução populacional em países do terceiro mundo. Outra corporação envolvida na criação do Depósito Global de Sementes é a empresa multinacional Monsanto, considerada líder mundial em biotecnologia vegetal. A Monsanto, em conjunto com o governo dos Estados Unidos, detém os direitos sobre uma tecnologia na qual as sementes são capazes de se autodestruir após uma colheita. Dessa forma, esse monstro transnacional detém certo poder sobre o abastecimento de alimentos para a humanidade. Mas apesar de tudo isso, muita gente considera Gates e Rockefeller benfeitores, pessoas ricas, simples e bondosas que gastam seu dinheiro em caridade. Você tira suas próprias conclusões, apenas mostramos os fatos. Especialistas na Rússia há muito alertam que o país precisa criar seu próprio banco de sementes para o caso de uma catástrofe mundial. Especialistas consideram um erro manter o banco de sementes fora das fronteiras do país. A diretora do Instituto Russo de Recursos Genéticos Vegetais, Vavilov, Helena Kiliostkina, afirma diretamente que, se ocorrer uma catástrofe, surge a questão: como chegar ao banco de sementes em Svalbard? Ela também acrescentou que, segundo suas informações, os contatos da Rússia com o depósito norueguês, se não foram rompidos, permanecem mínimos desde 2018. A ideia é popular entre os cientistas e na Academia Russa de Ciências propõem criar na Iacútia um depósito nacional de sementes como alternativa ao que está localizado na rocha norueguesa. O presidente da RAM ficou cético em relação às possibilidades do bunker em Svalbard e observou que o criodepósito mundial existente está começando a se deteriorar devido ao derretimento do permafrost. Segundo ele, nessa situação, seria correto pensar em outro local para armazenar as sementes, e isso pode ser organizado no Ártico Russo. Alguns anos atrás, cientistas da Iacútia já haviam criado um pequeno depósito com 10 mil exemplares de plantas. Ele está localizado a 12 metros de profundidade e dentro dele, a temperatura é mantida em menos 10 graus durante todo o ano.
Mas isso, claro, não é suficiente em comparação com o mega depósito norueguês, embora criar algo assim na Rússia seria o certo. O que você acha? A Alemanha, aliás, está pensando nisso. O ministro da Construção da Baviera sugeriu conceder subsídios estatais aos cidadãos para a construção de garagens bunker subterrâneas. Enquanto fazíamos este vídeo, descobrimos detalhes de alguns bunkers especiais surpreendentes, sobre os quais, por algum motivo, ninguém fala. Se quiser um vídeo sobre isso, avise nos comentários. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir, avaliar o vídeo e até os próximos episódios no Nacramole.